Olá, sejam bem-vindos à aula número 6 do curso O Líder Transformador. E nesta aula nós vamos continuar a falar sobre comunicação, dando mais elementos sobre a estrutura da sua comunicação, a melhor forma de você se comunicar como líder. E só complementando a aula anterior, onde eu falei sobre propósitos, é claro que há mais de um propósito dentro de uma empresa. Você tem o propósito dos clientes, o propósito dos acionistas, dos empregados, dos sindicatos, do governo, o seu propósito. Tudo isso ocorre dentro de uma organização simultaneamente. Agora, quando eu perguntei para você qual era o propósito da sua empresa, você deve sempre pensar na resposta sob o ponto de vista do mercado. Ou seja, se a sua empresa deixar de existir, o que o mercado perde? Em função das crises econômicas, em função até da maneira como a maioria das pessoas pensam atualmente, muita gente acha que a função da empresa é simplesmente ganhar dinheiro para os acionistas. Ora, as únicas pessoas que se interessam pelo dinheiro da empresa são, de fato, os acionistas, os empregados, o sindicato e o governo. Nenhum cliente vai comprar um produto da sua empresa por causa disso. Ou seja, muitas vezes eu vejo as pessoas falarem que o principal propósito do Bill Gates é ganhar dinheiro. Entretanto, ninguém para pensar que ninguém compra um Word, um Excel, um Microsoft Office ou SQL, seja lá o que for, para que o Bill Gates fique cada dia mais rico. Não existe isso. Então, sempre pense como sendo o principal propósito da empresa aquele que serve ao mercado, aquele que serve aos clientes. E os outros propósitos têm que estar abaixo dele, até mesmo para que possam ser realizados. Hoje, nós vamos continuar a falar sobre essa estrutura de comunicação. E o segundo elemento dessa estrutura é o objetivo. Então, o primeiro elemento da estrutura é o propósito, mas qual é a segunda coisa que os líderes falam? A segunda coisa é exatamente o objetivo, o que nós temos que atingir. Para que você possa fazer bem essa diferença entre objetivo e propósito, vamos pensar novamente no propósito da Madre Teresa de Calcutá e vai ficar bem claro para você as diferenças. Lembra que ela falava que o propósito dela era que os pacientes pobres terminais tivessem uma morte digna e que eles teriam que estar numa cama com lençóis limpos e com voluntários segurando na mão deles no momento que eles vierem a fechar os olhos? Lembra disso? Então, esse é o propósito, é uma imagem. Agora eu vou te dar o objetivo. O objetivo dela poderia ser, né, porque ela já faleceu, neste ano de 2018, ter um hospital com 500 leitos e capacidade de dar uma morte digna para 500 pacientes pobres terminais. O ano que vem, 2019, 2 hospitais, 2.000 leitos, 1.000 leitos, 1.000 pacientes pobres terminais atendidos, e assim sucessivamente. Ou seja, para que um propósito se cumpra, você deve estabelecer um conjunto de objetivos que você vai atingir. Então, de ano a ano, você deve perguntar-se, ok, o propósito continua a ser o mesmo? Continua. Então, qual é o objetivo do ano? Eu vejo que nas empresas existem muitas metodologias, e você vai encontrá-las no lugar que você trabalha, de como definir o objetivo. Então, existe aquela metodologia de metas SMART, né? Então, procure por metas SMART, que é específica, mensurável, relevante, que possa ser atingida no tempo, alcançável e assim por diante. Então, existe uma forma de você definir as metas deste modo. Existe uma outra que é 5W2H, que é o que, quando, por quê, para quem, como, quanto custa. Não que não sejam válidas essas maneiras de você especificar um objetivo, mas eu gostaria de mostrar para você que o jeito mais simples, é o que eu acredito que seja mais fácil de você se expressar como líder, é dizer, respondendo 2 perguntas: o que é para acontecer e quando? No máximo uma terceira, para quem? Mas o que é para acontecer e quando é para acontecer são 2 informações suficientes para você especificar os seus objetivos, com números, com informações de data, de tempo e tudo mais. Ora, se uma comunicação ela é feita inicialmente por respondendo as perguntas qual é o propósito e qual é o objetivo, eu gostaria aqui de fazer um parênteses para você e imaginar a seguinte situação. Vamos supor que
nós tenhamos aqui uma pessoa que ela não está muito afeita ao futebol. E ela pergunta para nós, que já que nós estamos no Brasil, que é o país do futebol, qual é o objetivo em um jogo de futebol? Já que ela sabe que por se tratar de um jogo, o propósito é ganhar. Mas qual que é o objetivo? Como é que você explicaria para alguém quando que é gol no futebol? Ora, se você tiver a curiosidade de entrar no site da FIFA, você vai ver que o gol é uma regra do futebol. Então essa regra diz o seguinte: o gol no futebol ocorre quando a bola ultrapassa a linha de fundo entre as traves 100%. Ou seja, se a bola não tiver chegado na linha, não é gol. Se ela estiver tocando na linha, ainda não é gol. Quando ela ultrapassa a linha entre as traves, aí sim é o gol. Olha, é mais difícil falar até do que demonstrar um gol na prática. Qualquer pessoa que olhe para um campo de futebol, intuitivamente ela vai saber o que é para fazer para que atinja o objetivo, para que faça o gol. Aliás, se a pessoa não consegue entender qual que é o objetivo em um jogo de futebol, é melhor ela não fazer muita coisa na vida, porque essa pessoa não tem condições de entender quase nada, né? Então, é o seguinte, imagine agora que essa mesma pessoa diga para nós o seguinte: olha, entendi qual que é o gol no futebol, agora explica para mim qual é o gol em um jogo de xadrez. Quando é que eu chego no objetivo em um jogo de xadrez? Esta pergunta nos colocaria em extrema dificuldade, porque para que eu explique para uma pessoa como que se joga xadrez, eu vou demorar horas, porque eu vou ter que explicar que xadrez é um jogo de tabuleiro, que existem 16 peças para cada um, simulando um exército, que esse tabuleiro ele é dividido em quadradinhos, que esses quadrados representam casas, que quando uma peça se movimenta, ela se movimenta de um quadrado para o outro seguindo certas regras. E que quando o rei, que é uma das peças do jogo, estiver numa casa que uma peça adversária possa atingir, a gente diz que o rei está sendo atacado. E se todas as demais casas estiverem sendo atacadas por uma peça adversária, então é checkmate, acabou o jogo, esse é o gol, esse é o objetivo que nós queremos atingir. Para pensar, quanto tempo demora para uma pessoa aprender a jogar xadrez? Eu acredito que para aprender a movimentar as peças, você vai demorar aí entre 1 a 2 horas, para começar a jogar mais ou menos, tendo alguma noção de estratégia, alguns dias. Agora, se uma pessoa vira para mim e fala assim: olha, Silvio, eu gostei tanto de jogar xadrez, que eu gostaria de disputar o Campeonato Brasileiro com chance de ser campeão brasileiro de xadrez. Bom, se a pessoa tiver talento, se ela estudar 8 horas por dia, talvez em 5, 6 anos ela consiga estar pronta para disputar um campeonato de xadrez com chance de ganhar. Agora, se esta pessoa me diz que ela quer ser o campeão mundial de xadrez, né, um grande mestre internacional de xadrez, olha, aí nós estamos falando, se ela tiver talento, estudar 8 horas por dia de xadrez durante 10, 15 anos, aí talvez ela tenha condições de disputar em pé de igualdade o campeonato mundial de xadrez para ser uma grande mestre internacional, para ser uma campeã de xadrez. Por que eu estou dando esses 2 exemplos para você? Porque nas empresas nós jogamos xadrez. As empresas são jogos extremamente complicados que nós temos que explicar para as pessoas. Se em um campo de futebol ou em um tabuleiro de xadrez eu vejo tudo o que está acontecendo, em uma empresa não é assim. Quer dizer, em uma empresa as coisas ocorrem dentro de uma sala fechada. Ora, ninguém está vendo o que está acontecendo nas outras salas, mas como é que eu sei o que está acontecendo? É porque eu entendo qual é o propósito de cada um dos departamentos, qual é o objetivo que nós temos que atingir e, portanto, eu compreendo a mecânica da empresa. Se você parar para pensar, o que é uma empresa, né? Se você realmente refletir, olha, eu gostaria que você me mostrasse um objeto, presta bastante atenção nessa pergunta, eu gostaria que você me mostrasse um objeto que, se eu vir esse objeto, ou qualquer outra pessoa vir, vai dizer: olha, de fato essa é a empresa que você está trabalhando. Você tem ideia de que objeto é esse? Não é o seu cartão de visita, não são as instalações, não são os produtos ou serviços da sua empresa, não é nada disso, não é o logotipo da sua empresa. Por incrível que pareça, o objeto seria semelhante a isso aqui, ó. Seria um conjunto de folhas, onde nessas folhas vai estar escrito o seguinte: contrato social. Pelo presente contrato social, fulano de tal e fulano de tal se reúne para formar a empresa X. O objetivo da empresa X é vender tais produtos e serviços, oferecer tais coisas para as pessoas e tal. Ou seja, uma empresa, na verdade, é um pedaço de papel
E você pergunta o seguinte, mas como que um pedaço de papel se transforma em tudo isso, em salas, pessoas e tudo mais? É simples, porque se você tem uma empresa e uma pessoa do lado de cá treinada para entender o que está escrito aqui, quando a pessoa lê assim, olha, essa empresa vai ter que oferecer coaching, workshops, palestras, cursos pela internet, eu falo, bom, então vou precisar de uma pessoa assim, uma pessoa assada, vou precisar de tais instalações, câmera, vou precisar de um projetor, precisar estar registrado lá na Receita Federal, precisar estar registrado na prefeitura, ou seja, uma pessoa que consegue compreender o propósito e o objetivo que você quer atingir, ela consegue interpretar o que está escrito lá e ela transforma isso em ações organizadas para que esse propósito se cumpra e que os objetivos sejam atingidos. Portanto, você falar em termos de propósitos e de objetivos transfere o seu conhecimento para as outras pessoas, torna mais claro o que está acontecendo de momento a momento dentro de uma empresa. Agora, falou sobre o propósito, falou sobre o objetivo, a terceira coisa que você tem que saber falar é como é que eu faço para atingir esse objetivo? Ora, agora é o momento de você falar quais são as alternativas que você tem. O que é uma alternativa? Uma alternativa normalmente é um plano. É um plano que é composto por pessoas, por estruturas, por um valor, por um cronograma. Ou seja, você vai dizer tudo aquilo que precisa para atingir um determinado objetivo. Em determinadas situações, aliás, na maioria das situações, se você conseguir criar uma alternativa para atingir o objetivo, por uma questão do tempo ser tão exíguo nas empresas, olha, já está bom demais. Às vezes acontece de você ter mais de uma alternativa. Se você tem mais de uma alternativa, é claro que você vai ter que escolher entre elas qual é a melhor. E para fazer isso, você vai ter que ter um critério. Você vai ter que dizer, olha, neste exato momento vamos usar o critério de menor custo, menor tempo, desenvolvimento de pessoas, segurança, legislação, ou seja, alguma coisa que você usa como referência para tomar a decisão melhor em certo instante. Vou dar um exemplo muito rápido aqui para você, só para você entender. Existem certas normas da ISO 9000, da ISO, né, que estabelecem como que você faz para produzir ou para fazer um serviço com uniformidade. Então, a ISO 9000 nada mais é do que um conjunto de normas. Aqui no Brasil, inclusive, a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, acho que tem exatamente o mesmo conjunto de normas que a ISO, que é uma organização internacional, onde você consegue fazer os seus produtos e os seus serviços com uniformidade. Portanto, vamos supor que você esteja numa empresa que queira implantar uniformidade nos seus produtos, na produção dos seus produtos e serviços, ou na entrega de seus serviços, e que para isso ela vai querer ser certificada pela norma ISO 9000. Então seria mais ou menos assim. Um líder ele vai chegar para os seus funcionários e pedir o que? Olha, nós temos o propósito de fazer os nossos produtos com uniformidade e para isso, até o dia 31 de dezembro, nós precisamos ter as normas ISO 9000 implementadas na nossa empresa. Quais são as alternativas que nós temos? Bom, quando você está pedindo para uma equipe fazer algo, você deve falar, na verdade, só sobre isso, quer dizer, qual é o propósito e qual é o objetivo. Acabou essa fase da comunicação, que nós chamamos a fase de solicitação de ações para resolver um problema. Então, fala sobre propósito, fala sobre objetivo. Vamos supor que uma pessoa na sua equipe diga o seguinte, olha, para eu te dar essa resposta, eu vou precisar de uma semana. Então, o que você vai dizer? Olha, daqui a uma semana na minha sala, para que a gente possa tomar a decisão a respeito do que nós vamos fazer para implementar a ISO 9000. Acabou a reunião de solicitação de alternativas, de solicitação de quem pode criar as alternativas para nós resolvermos um determinado problema. Agora nós vamos estar num segundo momento. Nesse segundo momento, nós vamos criar essas alternativas, tá certo? Então, como é que vai ser essa reunião? Vamos supor que eu esteja pilotando esta reunião. Vai ser mais ou menos assim. Pessoal, nós temos o propósito de fazer os nossos produtos com uniformidade. Para isso, nós vamos implementar as normas da série ISO 9000 até o dia 31 de dezembro. Quais são as alternativas que nós temos? Nessa reunião, é o único momento que alguém pode falar o seguinte, olha, eu acho que dá para fazer com 90% de consultores externos. Se alguém diz isso para você, você tem que responder o seguinte, você acha? Então vai lá ver. Vai estudar, vai ver como é que faz para nós colocarmos mais pessoas aqui dentro, enfim, qual é a alternativa completa. Vamos supor que essa pessoa, depois de algum tempo, tenha de fato descoberto que, olha, dá para fazer com 90% de pessoas externas, melhor dizendo, essa aqui é o quanto que vai custar, esse aqui é o plano, é isso que a gente vai precisar. Bom,
Aí uma segunda pessoa naquela reunião diz assim, olha, mas eu acho que a gente consegue fazer com 90% de pessoal interno. Ora, se a pessoa diz isso, é a mesma coisa. Fala, olha, se você acha, vai lá ver se dá para fazer mesmo. E vamos supor que essa pessoa também retorne dizendo, olha, dá para fazer, nós vamos ter que usar essas pessoas, essas instalações, esse aqui é o plano, custa tanto. E que ao conversar sobre essas duas alternativas de consultores externos e realização apenas com pessoal interno, você chega à conclusão que é possível uma terceira alternativa, 50% de pessoas externas, 50% de pessoas internas. Uma vez que você construiu, ainda nessa reunião de construção das alternativas para resolver o problema que está sendo colocado, você deve fazer o seguinte: qual é a melhor alternativa? O que nós vamos apresentar para aquele que decide, ou para aquelas pessoas que decidem, qual é a melhor alternativa nesse momento? É aí que você tem que estudar qual é o momento que a empresa está vivenciando e quais são as evidências que uma determinada alternativa seja melhor que a outra. Vamos supor que você chegou à conclusão que a melhor alternativa é fazer com 90% de pessoal externo, com consultores externos. Por quê? Porque as pessoas estão muito sobrecarregadas, há um grande volume de horas extras acontecendo na empresa e, portanto, contratar executivos, ou melhor, consultores externos para colocar a ISO 9000 é a melhor alternativa. Quando você faz isso, pegou as evidências, construiu a sua argumentação de que é melhor fazer com consultores externos, acabou a reunião de desenho das alternativas. Vamos para o terceiro momento. O terceiro momento é o momento de decisão. É nesse momento que quem estiver apresentando as alternativas vai falar praticamente de forma completa. Olha, o nosso propósito é que todos os produtos sejam feitos com uniformidade. Para isso, temos que implementar a ISO 9000 até o dia 31 de dezembro. Nós temos 3 alternativas. A primeira é principalmente com consultores externos. A segunda, com 90% de profissionais internos. E a terceira é uma mescla dos dois, meio a meio. Na nossa avaliação, em função do número de horas extras e da sobrecarga que os nossos funcionários estão tendo nesse momento, a melhor alternativa é a alternativa A. A partir desse momento, numa reunião de decisão, olha pessoal, vale tudo. O pessoal pode brigar, pode discutir, pode dizer que concorda, que não concorda, vale tudo. Mas até que ponto? Até um ponto que vamos supor que eu entrei na reunião achando que a melhor solução seria fazermos com pessoas internas, porque vai ficar mais barato, é menor custo, esse é o critério que eu estou usando. Bom, mas você que fez muito bem o seu trabalho e mostrou para mim que esse é o momento em que as pessoas estão muito sobrecarregadas e que, portanto, nós temos que fazer esse projeto com consultores externos. Quando eu olho isso e eu percebo que você estudou muito mais do que eu e que você estava melhor preparado, a hora que eu digo para você, olha, de fato, pelo critério menor custo, seria a alternativa B, ou seja, fazer principalmente com profissionais internos à empresa. Mas você me mostrou que as pessoas estão muito sobrecarregadas e que esse é o momento de nós fazermos pela alternativa A, pelo critério menor sobrecarga de nossas pessoas, com consultores externos. Então eu estou alinhado com você. Alinhar nada mais é do que eu abrir mão do meu critério e, portanto, da minha alternativa para ficar com o seu critério e, portanto, com a sua alternativa em uma determinada questão. Batemos o martelo, fechou aqui o momento de decisão, agora a gente vai para o quarto e último momento da comunicação, que é o momento de operação. O que não pode acontecer dessa transição aqui do momento de decisão para o momento de operação, para o momento de implementação daquilo que é para fazer? O que não pode acontecer é o seguinte: depois que nós tivemos esse debate, você me convenceu que nós vamos fazer a alternativa A, eu saio da sala de reunião, encontro um funcionário meu e esse funcionário vira para mim e diz assim: Silvio, então nós vamos fazer a alternativa B, que é com o pessoal interno, e eu viro para ele e falo assim: você sabe como é que é, né? O fulano lá falou para as pessoas fazer a alternativa A, eu acho que está errado, mas a gente vai gastar mais dinheiro, eu não sei não, acho que esse negócio vai ficar muito caro, mas vamos fazer a alternativa A, mas isso não vai dar certo. Ou seja, você nunca pode mostrar desunião da equipe de líderes. Por quê? Se você faz isso, sabe o que vai acontecer? Os funcionários da empresa vão perceber que os gerentes estão brigando e eles vão começar a ver quem é que tem mais força e procurar atender a esse gerente que tem mais força. Nunca faça isso. Mesmo
que você não esteja 100% convencido, você está um pouco constrangido porque a sua alternativa não foi aquela escolhida, a hora que seu funcionário perguntar qual a alternativa que foi escolhida, você vai dizer, olha, eu entrei na reunião de fato pela alternativa B, mas o fulano lá me mostrou que esse é o momento de nós fazermos com consultores externos, portanto, é um momento pelo critério menor sobrecarga das pessoas, vamos ficar com a alternativa A, eu estou alinhado com isso e eu peço que você fique alinhado com isso também. Ou seja, um líder, a hora que ele sai de uma reunião de decisão, ele tem que estar alinhado com o corpo de liderança da empresa. O final disso é o quê? É que você tem, a todo momento, no momento que você está implementando a melhor alternativa, as pessoas sabem qual é o propósito, que todos os produtos sejam feitos com uniformidade, qual é o objetivo, que nós tenhamos até o dia 31 de dezembro a certificação das normas ISO 9000. Aliás, se você quiser transformar isso numa imagem, nessa parede aqui tem que estar um certificado ISO 9000. Nós vamos fazer com 90% de consultores externos pelo critério menor sobrecarga do pessoal interno. Ou seja, você tem um pensamento estruturado que todas as pessoas que estão abaixo de você e que estão à sua volta podem compreender. Em geral, as empresas tentam, em uma mesma reunião, dizer qual é o problema, criar as alternativas e decidir. E esse tipo de comportamento é realmente desastrado. A comunicação executiva, ela existe exatamente para você organizar a liderança, organizar o que é para todo mundo fazer de momento a momento. Mesmo que você não tenha tanto tempo assim para decidir, você tem uma reunião lá de 1 hora, a minha recomendação é gasta os primeiros 5, 10 minutos para definir bem qual que é o propósito, qual que é o objetivo, depois uns 15, 20 minutos para desenhar bem quais são as alternativas que você tem e, por último, a decisão, olhando qual que é o critério mais apropriado naquele momento para que você decida apropriadamente. Faça isso e você vai conseguir ter muito maior compreensão das pessoas a respeito de como você pensa, de por que você pensa as coisas e, principalmente, se você fizer bem essa tarefa de buscar as evidências de momento a momento de qual é a melhor alternativa, você vai ser uma pessoa muito difícil de ter os argumentos derrubados. Um bom líder, ele sabe se comunicar de maneira estruturada e a estrutura que eu estou sugerindo para você é propósito, objetivo, alternativas e critério. Treinar falar de forma estruturada é fundamental para um líder. E só para finalizar, você não precisa ter necessariamente essa estrutura em todos os momentos, embora, na minha opinião, seja a estrutura mais fácil de você implementar em qualquer situação. Mas, para reuniões específicas, você pode também criar uma estrutura que seja mais adequada, que seja ainda mais objetiva, mais sintética para aquilo que você está fazendo. Eu tenho clientes, inclusive, que quando eles vão montar os seus PowerPoints, as suas apresentações, eles usam apenas isso. Alguns que são ainda mais sintéticos do que eu, fazem isso tudo em uma única lâmina, num único slide para apresentar para o seu diretor, para o presidente da empresa, com excelentes resultados. Portanto, treine a comunicação executiva e você vai ser um líder cada vez melhor. Bons líderes sabem se comunicar muito bem, sabem se comunicar de maneira sintética, de maneira estruturada. Vamos em frente.